Ok. Tá. Bom, então os espíritos imperfeitos são aqueles espíritos que ainda não atingiram um estado evolutivo tal que ele possa já entender que é só fazendo o bem que a gente evolui, né? Eles podem ser até que não façam nem o bem, nem o mal, mas só o fato de não fazerem o bem já os classifica por espíritos imperfeitos, né? Quando nós temos, então, intuições de maus pensamentos, podemos ter a certeza que nós estamos sendo influenciados por, por espíritos imperfeitos, porque espíritos perfeitos só nos trazem boas ideias, não é? Mas os espíritos imperfeitos, eles não têm culpa de serem assim, porque eles estão dentro de um estado evolutivo, como todos nós estamos, né? E que mais cedo ou mais tarde eles alcançarão esse estado de espírito mais evoluídos, né? Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. E devagarzinho a gente vai, através do estudo, através das oportunidades que a gente tem de ter contato, por exemplo, com o espiritismo ou com outras religiões que também nos elevam o pensamento, nos elevam na escala evolutiva, né? A gente vai devagarzinho adquirindo estágios mais de perfeição maior e passando, então, pelas através da bênção de Deus, né? Por estágios mais evoluídos até atingirmos a perfeição, que é a nossa meta. Todo mundo vai chegar à perfeição, inclusive esses espíritos que são classificados por imperfeitos. Para falar a verdade, eu me considero um espírito muito imperfeito, né? Estou na senda de evolução, mas tenho ainda um caminho muito grande para caminhar. Aqui diz assim, ó, que o índio ou o bugre tem as mesmas qualidades dos santos e dos sábios e recebem de Deus as mesmas bênçãos. A diferença é que os primeiros dormem e os segundos, os sábios, né, já acordaram e conheceram a verdade que os libertou. Então, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. A Terra atualmente está num período de provação difícil, porque ela está sobre a influência de espíritos trevosos, em quantidade maior do que os espíritos bons. Mas os bons, mesmo em menor número, sairão vitoriosos. E a casa terrena passará a ser dirigida por eles com a intuição dos espíritos angélicos. Bom saber disso, né, gente? E o que que a gente faz? A gente pede a Deus que reforce sempre essa angelitude aqui de influência e que afaste, não afaste os espíritos trevosos, que os ilumine também, né? Que dê uma luz para que eles, devagarzinho, passem também de uma situação de espíritos trevosos para espíritos imperfeitos, né? Opa, saiu a tela. Bom, acho que também era isso que eu tinha que comentar sobre essa lição. O que a senhora achou, dona Carmen? Gostei de tudo que você falou, concordo plenamente. E te digo que
que eu também concordo com você que a Terra passa por um período de muita provação. Vejamos a guerra, né, que nós estamos tendo. Quando que nessa época nós pensaríamos em ter novamente guerra? É uma coisa tão atrasada, tão sofredora a guerra, né? Quando a gente imagina aqueles povos sofrendo tanto, a gente fica a imaginar que Deus é tão maravilhoso, nos criou simples e ignorantes, é verdade, mas está nos empurrando para avançarmos e lentamente, conforme nós fomos agindo em prol do bem nosso e daquele que nós amamos, né? De todos, a gente vai melhorando. Cada dia que passa, a gente melhora. É, como você mesmo falou, Rosângela, os espíritos inferiores, eles não têm tanta culpa disso. Eles ainda não viveram o suficiente para se libertarem desse mal que os aprisiona. Lentamente, eles vão melhorando, se Deus quiser, como nós também um dia melhoramos, não é verdade? De espíritos simples e ignorantes, nós já estamos na posição em que nos encontramos o Espiritismo, que é a luz para nossas vidas, que nos traz tantas bênçãos, tantas graças, que nos faz reconhecer a maravilha que Deus preparou para a nossa humanidade. E, se Deus quiser, é verdade que vai demorar ainda um bom tempinho, porque todos nós estamos nessa fase de sofrimento, mas um dia nós chegaremos lá, seremos espíritos melhores e avançaremos com a ajuda dos espíritos superiores. Não é, Jorge? Agora é sua vez, Jorge. Obrigado, Ana Carla. Opa. Nesse sentido mesmo, que temos essa, vamos dizer, essa comunidade de espíritos que não são evoluídos e que ele pode ser apenas um zombeteiro, né, que se diverte com certas situações, né, ou também aqueles que se propõem a fazer o mal, né? E esse mal ele pode ocorrer tanto por atração nossa mesma, como vamos dizer assim, encomenda, né? Um direcionamento por alguma coisa que existiu entre a gente e um outro espírito desencarnado ou até mesmo encarnado, que às vezes pode acontecer de sofrer interferência desses espíritos que se destinam a fazer o mal, ou também de fazer o bem. Mas, pensando por outro lado, tanto o espírito zombeteiro quanto esse que faz o mal também provocam uma certa reflexão na gente, porque nos permite raciocinar um pouco que existe algo além desse corpo material nosso, que muitas vezes nós resistimos a admitir, né? Mas quando isso ocorre, que alguma coisa provoca transformação na gente que a gente não consegue compreender, daí se for estudar um pouquinho mais, a gente se aprofundar um pouquinho mais para tentar identificar, vai perceber que não é algo material que está atuando, mas algo espiritual que está interferindo. Que muitas vezes, se nós prestarmos atenção no nosso agir, às vezes do nada você muda uma rota sua, né? Ou você se dispõe a fazer algo que você jamais imaginaria que pudesse fazer, né? Uma irritabilidade chegar ao extremo, né? Não é porque está correndo se você é uma pessoa calma, serena, né? Alguma coisa não está funcionando direitinho. Então, ou seja, é quando se tem a interferência desses espíritos inferiores.
tanto aquele que só brinca quanto aquele que está se propondo a fazer o mal mesmo. Mas aqui na lição ela fala que existe esse despertamento, né? E ele é gradativo. Então, à medida que essa luzinha vai acendendo no coração, né, eles vão conseguindo se aprimorar e se distanciar um pouquinho dessa condição. E essa atração se faz muito também por afinidade, né? Então, se ele vai se evoluindo, mas à medida que ele vai encontrando uma certa afinidade com outros espíritos em estágio um pouquinho mais adiantado, ele também vai absorvendo essa energia, essa força magnética, e vai gradativamente adquirindo um processo de evolução também, e se distanciando do estágio que ele estava antes. E nós também atraímos muitas coisas por afinidade. Às vezes o nosso pensamento não está muito harmonizado e conseguimos, às vezes, atrair o que não era necessário, né? E nos tira do prumo, vamos dizer assim, e às vezes consegue desarmonizar todo o ambiente onde a gente se encontra. Então, o ponto principal é a gente procurar se harmonizar interiormente e saber identificar, procurar tentar identificar quando alguma coisa está chegando que não é o nosso natural, que está havendo uma interferência externa a nos desequilibrar e a fazer. Daí é a hora que temos que reforçar a nossa guarda, temos que reforçar a nossa harmonização interior para que possamos superar esses momentos de adversidade. Não é meio. Olha, desculpem, eu cheguei atrasada, eu estava em bebedouro e peguei uma chuva muito forte, e por isso eu só entrei agora, eu não tive tempo de estudar, mas eu queria, eu ouvi o final que a Rosângela explanou, e a explanação da Carmen e do Jorge. E eu queria esclarecer uma coisa. Os espíritos imperfeitos, então, vocês vão me responder, tá? Os espíritos imperfeitos, eles, eles são constituídos de espíritos mais novos, com menos vivência, e também os espíritos também os espíritos inferiores. Hã? Eu penso, não sei se estou certa, mas eu penso que os espíritos imperfeitos não necessariamente são espíritos muito jovens. Talvez até os espíritos jovens têm mais probabilidade de serem imperfeitos, mas outros espíritos que também tiveram, apesar de serem mais antigos, não tiveram uma evolução satisfatória e continuam sendo imperfeitos. Tanto é que os trevosos, os trevosos, eles podem ter sido espíritos que não aproveitaram as encarnações que tiveram, fizeram muito mais perversidades do que bondades e foram acrescentando a, ao espírito karmas, né? Que não possibilitaram a evolução deles. Eu penso assim, não sei se estou errada. Eu O que vocês concordo com acham? vocês, concordo. Já me ensinaram, Meire, que nós nunca devemos dizer que existem espíritos inferiores, porque eles ainda não conseguiram chegar um pouquinho acima da média. Então, eles são imperfeitos, mas nunca inferiores.
eles são muito sofredores, muito mesmo, como você disse, e como o Jorge disse. Imagine você está num ambiente que você está junto de espíritos mais estudiosos, que já alcançaram um patamar melhor, e você se sentir abaixo deles, como deve ser difícil, não é verdade? Sem dúvida. Não é, Maeve? Sem dúvida. Isso mesmo também. Viu? E é importante, né, nesses tipos de situação que pode ocorrer, que quando se identifica algo que pode ser algo influência de espírito imperfeito, é a lição de sempre, né? Que se está sendo algo negativo que está incomodando, a melhor solução é fazer uma troca, reverter isso com amor, né? E também pedir orientação e encaminhamento para esses espíritos, né? Que assim, aos poucos, ele vai se conscientizando e vai encontrar ajuda para seu aprendizado também nesta fase, que todos nós estamos em aprendizado. Então, é um momento de estar no estágio bem inferior, mas ele também tem oportunidade de aprendizado para sair dessas condições, né? E nós podemos contribuir para isso nesses momentos. Se ao invés de retribuir com raiva, alguma coisa assim, faz o inverso. Nós retribui com amor, irradia boas vibrações para que ele possa ser bem encaminhado e bem orientado, né? Nesse sentido. Tá bom? Mais alguma coisa? Cris? Não, eu acho que vocês já completaram bem o entendimento do tema. E a Cris está aí? Ah, eu tô, mas também já tá muito, tá ótimo. Então tá bom. Então podemos ir para as vibrações. Só que eu vou derrubar aqui, dona Carmen, que o tempo está quase acabando. Daí a gente volta de novo, tá bom? Certo. Obrigada, Tá Só um Jorge. minutinho.